E aí, moçada, tudo bem? Professor André Secunda falando. Bom, a gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo aí de Contabilidade Avançada 1, sexto período. Especificamente, a gente conversava na última aula sobre cálculo de risco e retorno, né? A gente está falando mais especificamente sobre o risco nesse primeiro momento aqui. E vocês tinham como atividade calcular o risco dessas três ações aqui, né? Que eu havia deixado para vocês aí de tarefa. Então, com base nos dados que estão aqui em cima, calcular o risco da Vale, da Valide e da Ambev. Bem, se vocês fizeram a atividade, vocês devem ter verificado que das três ações aí, a mais arriscada ela é a Valide, não é mesmo? Então, considerando que ela tem o maior desvio padrão aí das três ações, a gente consegue identificar que a ação mais arriscada aí da carteira foi a Valide. Beleza? Essa avaliação, claro, feita de maneira individual. Seguindo então no nosso conteúdo, a gente vai agora falar sobre o risco de uma carteira. Então vejam, a gente estava conversando na aula anterior sobre o cálculo do risco por ativo individual. Então a gente conversou e calculou, enfim, vocês fizeram um exercício de calcular o risco de cada uma dessas ações aqui, Vale, Valide e Ambev. Agora o cenário vai mudar um pouquinho. O exemplo, a gente vai fazer o cálculo do risco não desses ativos individualizados, mas dentro de uma carteira, beleza? Então tem bastante relação com o exemplo anterior, mas agora se torna um pouco mais complexo, ok? Então vamos ao nosso exemplo aí de acordo com o material de vocês. Então vejam, agora a gente vai imaginar que nós temos uma carteira com duas ações e a gente deseja saber o risco dessa carteira com duas ações, beleza? Então a gente quer saber o risco da carteira com esses dois ativos. Então, o investidor A, ele investiu R$1.000 para a formação dessa carteira, R$500 na ação A, R$500 na ação B. Então, tais ações tiveram, nos últimos 5 anos, um retorno histórico anual de 8% e 15%, respectivamente. No material de vocês aí está A, né? Então corrijam 8% e 15%, respectivamente. E o desvio padrão dessas ações aí no período, 4,1% e 6,1%, respectivamente. Então, abaixo a gente tem uma visão detalhada dessas duas ações e deem uma olhada nesse quadro que está no material de vocês aí. Então, vejam, nós temos aqui os últimos 5 anos, né, o preço dessas ações aqui, preço de fechamento em cada um desses períodos, e a gente tem uma coluna de retorno para cada uma das duas ações, ação A e ação B. Então vejam, eu tenho aqui o desvio padrão, né, que está indicado aqui, 4,1, 6,1. O enunciado ele já dá o retorno médio para a gente, só que a gente vai calcular o retorno aqui individualizado, né, por ação em cada um desses períodos, beleza? Então, eu vou levar isso aqui para o Excel, vocês podem fazer na mão aí, na calculadora, o resultado prático é o mesmo. Trazer para cá para facilitar a nossa análise e ficar um pouco mais rápido, tudo bem? Então vejam lá, deixa eu só arrumar essa planilha aqui para ficar mais bonitinha. Ok, então vejam só, nesse primeiro período aqui, eu já tenho no enunciado um retorno de 10%. Então, do ano 0 para o ano 1, essa ação ela teve um retorno de 10%. Como que eu calculo o retorno dessa ação do ano 1 para o ano 2? Bastante simples, a gente já viu na aula passada. Então, eu pego o valor do período T que eu estou analisando, dividido pelo valor do período T menos 1. Aqui deu esse erro porque o meu Excel ele não lê vírgula. Então, eu vou substituir as vírgulas por ponto, porque daí ele vai ler bonitinho. Beleza? Ok. Vejam, ele me reportou aqui o valor de 1,07, mas eu não quero em coeficiente isso aqui, eu quero isso aqui em percentual. Então, eu vou tirar a unidade, 0,07, e vou pedir para o Excel me dar o retorno percentual, beleza? Eu faço isso para todos os demais períodos.
Então, do ano 3 para o ano 2, o retorno foi de 1,99, 8,01, 12,98. Beleza? Então, eu quero um retorno médio agora disso aqui. Vou pedir para o Excel reportar para mim uma média. Você não precisa necessariamente fazer isso no Excel, você poderia tranquilamente fazer isso aqui numa calculadora comum. Né? Como que você calcularia essa média? Soma cada um desses valores, divide por N, divide por 5. Beleza? Vou fazer o mesmo processo para a ação B. Então, vejam, do ano 2 para o ano 1, o retorno da ação B foi de 13,03. E assim eu repito o processo para todo o restante do período. Também tirando o retorno médio, eu tenho aqui que o retorno médio dessa ação B, no período de 5 anos analisado, é de 15%. Essa informação já estava dada aqui no enunciado, né? Então, ó, 8 e 15%, a gente só calculou aqui bem detalhado para poder ficar com essa informação visual, beleza? Então, a tabela aqui, eu já estou com ela devidamente preenchida aqui no Excel, beleza? Ok, então agora, o que a gente vai fazer? Então, vejam aqui o questionamento que está no material de vocês. Qual seria o retorno médio de desvio padrão da carteira? Bom, para o retorno médio, pensaríamos que como o peso de cada ação da carteira é de 50%, o retorno médio é uma ponderação entre o retorno de cada ação e o seu respectivo peso, certo? Então, nesse caso aqui, quanto ao retorno, essa afirmação ela é verdadeira, ela não está incorreta. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo especificamente aqui para a gente comprovar se esse retorno, se a maneira de calcular esse retorno é adequada, enfim, qual que é o procedimento algébrico que a gente vai fazer? Então, vejam, eu tive um retorno médio na ação A de 8%, não é verdade? E na ação B de 15%. Então, isso aqui já é dado do enunciado, mas também a gente calculou aqui no Excel, beleza? Então, vejam lá, como que eu vou fazer o cálculo do retorno dessa carteira? De novo, vejam o que o enunciado está dizendo. O peso de cada ação dessa na carteira é de 50%. Então, daqueles R$1.000 que o investidor aplicou, ele colocou R$500 na ação A, R$500 na ação B. De tal maneira que o peso de cada ação dessa na carteira é 50%. Então, se eu tenho um retorno de 8% da ação A e ela pesa 50% na carteira, então eu vou, para identificar o retorno total, eu vou somar esse valor ao meu retorno da ação B multiplicado pelo peso dessa ação B na carteira. Tudo bem? Então vamos lá. Pegando a calculadora aqui. 0,08 vezes 0,50 dá 0,04, né? Ou seja, 4%. Mais, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho. 4%. Então, eu tenho 0,15 vezes 0,50, 0,075 ou 7,5%. Beleza? Então, para eu encontrar o retorno da carteira, eu vou somar 4 mais 7,5%, que vai dar exatamente 11,5%, né? Então, 7,5 mais 4. 11,5%, beleza? Então, esse aqui é o retorno da carteira composta pelas ações A e B. Tranquilo? Simples, né? Então, o retorno da carteira é bastante tranquilo. Vamos seguindo aí no material de vocês. Pensando de forma análoga, o desvio padrão ele seria de 5,1%? Será que é verdade? Então, como que a gente faria essa análise em relação ao desvio padrão e não ao retorno agora? Então, vejam, eu tive um desvio padrão da ação A de 4,1%, né? Então, 4,1% vezes o peso dela na carteira, 50%,
eu tenho desvio padrão de 6,1% da ação B vezes 50%. Não seria esse o raciocínio? Não foi o mesmo raciocínio que a gente aplicou no caso do retorno? A gente vai concluir o exemplo aqui, mas a gente vai verificar que não é exatamente esse o raciocínio correto, tá? Então vamos fazer aqui para a gente concluir, mas não é esse o raciocínio. Então isso dá 2,05%. Mais 6,1 vezes 50, isso dá 3,05%. Então, isso daria 2,05 mais 3,05, 5,1%. Então, eu poderia dizer que esse aqui foi o desvio padrão médio da carteira. Então, porque, né, respondendo essa pergunta, né, que eu mencionei para vocês aí, eu não posso afirmar que o desvio padrão da carteira foi de 5,1, porque como esses ativos eles estão alocados dentro de uma carteira, o fato dele estar alocado em forma de carteira, ele tem um procedimento para a estimação do risco mais complexo. Então, eu não posso fazer essa afirmação aqui em relação ao risco. Em relação ao retorno, tranquilo. O retorno da carteira é 11,5%, exatamente desse jeitinho que a gente fez aqui, está tudo certo. Agora, eu não posso afirmar que o retorno da carteira, o desvio padrão da carteira é de 5,1%, porque pelo fato desses dois ativos estarem alocados dentro de uma carteira conjunta de ações, o procedimento de estimação do risco da carteira ele não segue esse procedimento mais simples aqui. Então, ele tem um procedimento mais complexo, tudo bem? Então, a gente já vai chegar lá, só um minutinho. Então, ó, porém, esses cálculos estão corretos, como eu já falei para vocês, para o retorno está certinho, está tranquilo. Agora, para o desvio padrão, não, para o risco da carteira, não, a gente já vai entender por quê. Então, quanto ao retorno da carteira, é isso mesmo, 11,5%, está aí no material de vocês. No entanto, o desvio padrão está incorreto, pois o fato de ter sido montada uma carteira de duas ações mitigou o risco, e o desvio padrão ficou em 4,5% e não em 5,1%. A gente já vai entender como que chega nesses 4,5% aqui, tá? Ou seja, o risco, o simples fato de ter alocado esses dois ativos numa carteira, ele diminuiu em 12% o risco de desvio padrão, né, dessa carteira em relação ao risco, enfim, calculado incorretamente, né, que seriam aqueles 5,1%, beleza? E a grande questão é como que a gente chega nesse desvio padrão, nesse risco de 4,5%. Então, né, conforme está no material de vocês aí, dá trabalho, mas vamos lá, vamos fazer essa análise, esse cálculo para a gente entender e compreender como que a gente chega nesse desvio padrão de 4,5% aqui, que é o risco de fato dessa carteira, né, dessa alocação de dois ativos numa carteira. Então vamos lá. Então o primeiro passo que a gente precisa dar é exatamente calcular a variância do retorno de cada uma dessas ações aqui. Então, a gente já tinha discutido anteriormente a equação do desvio padrão. Então, vocês vão notar que essa equação aqui da variância, ela é muito parecida com a equação do desvio padrão, né? Ela só não tem a raiz quadrada. Então, não tem a raiz quadrada que tem lá na equação exatamente do desvio padrão. Então, vejam, o primeiro passo que a gente precisa dar, a gente tem que fazer essa análise do retorno individual de cada uma dessas ações com o retorno médio, tá? E, na sequência, diminuir o retorno individual do retorno médio e, posteriormente, elevar isso ao quadrado, tá? Para cada uma das ações. Então, aqui, voltando lá para o Excel, a gente tem o retorno de cada uma dessas ações aqui, não é? Então, vejam que aqui ele está ligeiramente diferente do que está no Word de vocês, porque aqui no material de vocês, no Word,
ele está arredondado, o número de casas, tá? Mas se eu fazendo o arredondamento aqui, vocês verificam que fica exatamente o mesmo retorno, né? Não é manipulação dos dados nem nada, é só a forma de apresentação. Então vejam, o retorno de cada uma dessas ações aqui por período, 13%, 8%, 2%, 7% e 10%. Para a ação B, 16%, 24%, 7%, 13% e 15%, conforme está indicado aqui. Então, eu vou copiar essa tabela aqui para o Excel, para a gente poder exatamente trabalhar com esses dados de uma maneira mais rápida para facilitar o nosso trabalho aqui. Embora eu esteja fazendo isso no Excel, você pode fazer perfeitamente na calculadora, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer aqui só para a gente ganhar tempo, mas você pode tranquilamente fazer isso aí na calculadora, na mão, beleza? Bem, então notem, primeiro detalhe, esse retorno aqui da ação A é o mesmo retorno que está aqui, beleza? O retorno da ação B também é o mesmo retorno que está aqui, tranquilo? Então, qual que é o retorno médio da carteira? A gente já calculou, de cada uma das ações, melhor dizendo, né? Então, eu tenho o retorno médio da ação A, que é 8%, eu vou colocar aqui em forma de coeficiente, se repete para todo o período. E qual é o retorno médio da ação B? É de 15%, né? Também está indicado aqui. 8% retorno médio da ação A, 15% do retorno médio da ação B. Muito bem, próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a diferença entre o retorno individual de cada ação por período menos o retorno médio, ou seja, 13 menos 8%. Repito isso aqui para cada um dos demais períodos, beleza? Vamos fazer exatamente a mesma coisa para a nossa ação B. Ou seja, eu pego o retorno no ano 5 menos o retorno médio e repito isso para todos os anos, para cada um dos períodos aqui do ano 1 até o ano 5. Tranquilo? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Qual é o nosso próximo passo seguindo de novo? Eu só estou fazendo isso aqui no Excel, eu estou exatamente executando essa equação aqui, tá? Vejam, eu tirei o retorno individual do retorno médio e agora vou levar isso aqui ao quadrado, beleza? Eu só estou fazendo de maneira individualizada, segregada, para facilitar o entendimento, mas a equação que a gente está trabalhando é com essa daqui. Tudo bem, então eu já tenho o retorno médio, ou melhor dizendo, o retorno por período menos o retorno médio, e agora eu preciso elevar isso ao quadrado, então isso aqui é elevado ao quadrado, beleza? Ok, replico isso para cada um dos períodos, deixa eu aumentar aqui para aumentar o número de casas aqui para não ficar em notação científica. Mesma coisa para a ação B. Então, eu pego esse retorno menos a média, dá esse valor, né? Esse 0,01 eu elevo ao quadrado, ok? Tranquilo? Muito bem, então eu já tenho a informação que eu preciso, que é exatamente essa coluna aqui, eu vou deixar ela até em amarelinho, para facilitar a nossa análise aí, deixa eu aumentar um pouco o tamanho para vocês enxergarem melhor. Beleza? Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Notem, vamos de novo para a equação. A equação me diz o seguinte, olha, que a variância é a soma do retorno individual menos o retorno médio elevado ao quadrado. Então, eu preciso somar essa coluna aqui, tudo bem? Então, eu vou puxar uma soma dessa coluna para facilitar o nosso trabalho. Então, vejam, eu estou com essa coluna aqui devidamente somada. E como que eu calculo a variância? A variância é esses dois valores aqui em vermelhinho, né? Individualmente cada um deles, mas esses valores aqui, dividido por n menos 1. Ou seja, quantas observações nós temos no período? São 5 anos, né? Então, são 5 observações. Dividido por n menos 1, 5 menos 1 divide por 4. Então, isso aqui dividido por 4. Beleza? Então, de novo, deixar isso aqui destacadinho.
para facilitar a nossa visualização, deixar em cinza. Beleza. Ok, então eu já tenho a variância do ativo A e a variância do ativo B. Tranquilo? Ok, então a gente já tem a informação necessária dessa equação aqui para cada ação. Beleza? Então, vamos ao segundo passo. Então, calculamos o risco, o desvio padrão da carteira. Para isso, a gente vai empregar essa equação aqui, beleza? Que está no material de vocês. Então, vejam, a gente vai exatamente substituir cada termo desse aqui nessa equação para a gente poder encontrar o desvio padrão, ou seja, o risco dessa carteira com dois ativos, que é a ação A e a ação B. No entanto, tudo que a gente tem aqui, a maioria das variáveis que a gente precisa, nós já temos para substituir nessa equação. Então, esse W, ele é o peso exatamente da ação A. Aqui a gente já tem essa informação, eu já tenho a variância do ativo A, eu tenho o peso do ativo B, tenho a variância do ativo B. Agora, o que eu não tenho é essa covariância aqui entre o ativo A e B. Então, a gente não consegue calcular o risco da carteira sem fazer o cálculo da covariância dos ativos A e B. Então, antes da gente efetivamente empregar essa equação aqui, eu preciso exatamente identificar, fazer o cálculo, calcular a covariância entre a ação A e a ação B, beleza? Então, vamos lá, vamos deixar essa equação aqui, por enquanto, em stand-by, e agora a gente vai focar nessa figura aqui, nesse pedacinho da equação, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Então, vamos lá. O que é a covariância, pessoal? Ela vai medir exatamente o relacionamento que existe entre, no nosso caso aqui, as ações A e B. Então, qual é a dependência, de uma ação em relação a outra, ou qual que é a variância conjunta desses dois ativos. E como que eu calculo a covariância? Eu emprego essa equação aqui. Então, eu tenho a soma da observação xi, ou cada uma das observações de x, menos a média de x, e eu tenho também exatamente a mesma coisa em relação ao nosso y, ou seja, então a gente vai efetivamente empregar essa equação para poder calcular a covariância e, na sequência, poder estimar o risco da carteira, que é o que efetivamente nos interessa. Beleza? Eu vou levar de novo essa tabela aqui para o Excel, que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar lá do que ficar fazendo no Word. Vocês podem fazer na mão perfeitamente, mas aqui para a gente ganhar tempo eu vou fazer no Excel, mas é perfeitamente possível fazer exatamente isso aqui que a gente vai fazer na mão. Beleza? Ok. Então, vejam lá. Eu preciso, segundo a nossa equação aqui da covariância, de cada observação de x menos a média de x. Beleza? Cada observação de y menos a média de y. Ou seja, a gente está tratando aqui a ação A como x, a ação B como y. Eu já tenho essa informação pronta, eu já tenho essa informação calculada, não tem? Então, vejam aqui, ó. Cada observação de x menos a média de x já está indicada aqui, ó. Eu já estou com essa informação calculada, então eu só vou simplesmente trazer para cá. Simplesmente puxar de uma planilha, de um lugar da planilha para o outro. Eu tenho a mesma coisa em relação à ação B. Então, eu já tenho cada observação de B menos o retorno médio. Para mim já está aqui, já está prontinho. Então, eu vou trazer para cá para facilitar o nosso trabalho. Agora, o que eu faço na sequência? Então, eu tenho exatamente que multiplicar, fazer a multiplicação. Vejam a equação, ó. Eu tenho que multiplicar a diferença de xi para a média e a diferença de yi para a média, ou seja, cada observação da ação A para a média vezes cada observação da ação B para a média.
Então, eu preciso multiplicar isso aqui e depois somar. Vejam o símbolo de soma aqui, o sigma na equação. Vamos lá. Então, vamos multiplicar cada um desses dois valores aqui. Então, vejam que o número é bem pequeno, né? Então, feito isso, para cada um dos períodos, eu simplesmente multiplico o retorno individual menos o retorno médio de cada carteira, multiplico um pelo outro. E, segundo o que a equação nos diz, ele pede a soma disso. Então, eu vou somar essa última coluna aqui, que vai dar 0,0055. Tudo bem? Beleza? E como que eu encontro a covariância disso? Vejam na equação de novo, eu divido por n menos 1. Então, eu vou dividir esse valor aqui por 4. Beleza? Então, vejam, aqui a gente está falando da covariância entre os dois ativos. Por que eu não vou dividir isso aqui, por exemplo, por 9? Eu não tenho duas ações e cada uma com 5 observações, 5 períodos, então, 5 períodos para cada ação, vezes duas ações daria 10, menos 1, 9. Não é esse raciocínio. Por quê? Porque eu quero exatamente calcular a covariância da ação A em relação à ação B. Então, eu trato isso aqui de maneira conjunta, beleza? Então, por isso que o meu divisor aqui, n menos 1, ele é 4, e não 9 ou qualquer outro valor. Beleza? Ok, então isso aqui é a covariância, é o que a gente estava precisando para poder implementar a nossa equação para calcular efetivamente o desvio padrão da carteira. Beleza? Bom, então a gente já tem todas as informações necessárias para que a gente possa substituir nessa equação aqui. Então agora o nosso trabalho fica bastante facilitado. Bem, qual que é o peso da ação A na carteira? 50%, né? Isso aqui elevado ao quadrado, que multiplica a variância da ação A, que está aqui no Excel, a gente já tinha calculado, 0,00165, somado ao peso da ação B na carteira, multiplicado pela variância de B, 0,00375, que multiplica duas vezes o peso da ação A, da ação B e a covariância de A e B, que é 0,001375. Beleza? Então, vamos de novo lá para o Excel para facilitar o nosso trabalho. Ok, então 0,5 elevado ao quadrado isso aqui multiplicado por 0,00165 igual você vezes 0,0165. Mesma coisa, 0,25 multiplica 0,0375. Isso aqui que multiplica duas vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,0375. Ok, agora basta somar. Então, eu preciso da raiz de 0,020375. Então, o desvio padrão da carteira com esses dois ativos é a raiz desse número aqui. Eu quero essa informação em percentual, facilita a nossa visualização. Então, 0,045 ou 4,5%. Beleza? Então, notem, o desvio padrão da carteira com os dois ativos, ele não é aquele 5,1% que a gente tinha discutido anteriormente, né? É um desvio padrão, um risco de 4,5%, justamente seguindo esse procedimento aqui que a gente adotou para chegar nesses 4,5%. Beleza? É trabalhoso, mas, enfim, a gente tem que fazer o passo a passo para que vocês consigam entender e acompanhar. Beleza?
No Excel isso fica bastante simplificado, né? Você simplesmente vai utilizar as funções de variância com a variância e depois jogar isso na equação com os pesos de cada uma das ações aí na carteira. Então vocês vão chegar nos mesmos 4,5% ou alguma coisa muito próxima, porque o Excel, dependendo, pode arredondar, enfim. Então, talvez você chegue num resultado que não seja exatamente esse número, mas vai ser algo muito próximo. Beleza? Bom, e por que o risco dos ativos em carteira ele é menor do que se a gente fizesse aquela análise individual? Justamente porque quando você não coloca todos os ativos em todo o seu recurso, todo o seu dinheiro em um ativo só, o seu risco ele é diminuído, ele é mitigado. Então, em essência, é isso que a teoria, né, de carteiras lá de Markowitz ela vai mencionar para nós. Então, por que isso acontece? Os ativos, as ações das empresas, eles não se movimentam na mesma intensidade. Então, às vezes, um evento ele pode afetar mais uma ação do que a outra. Então, por exemplo, né, uma crise, ela pode afetar muito mais a ação da empresa A do que a ação da empresa B. Ou um evento positivo pode fazer com que a ação da empresa A suba muito e a ação da empresa B não suba nada ou suba menos. Então, justamente essa diferença, essa não movimentação aí das ações na mesma intensidade, ela justamente quando você forma a carteira, o seu risco ele fica mitigado por conta exatamente desse não movimento aí exatamente na mesma intensidade. Tudo bem. Conforme eu havia dito para vocês na aula anterior, o desvio padrão ele não é a melhor medida de mensuração do risco, porque ele pega todo o risco, tanto o risco diversificável quanto o não diversificável, né? Então, se você não lembra desses dois conceitos aqui, dá uma olhada no vídeo passado que lá eu discuto e explico sobre isso. Quando a gente forma a carteira, a gente consegue mitigar esse risco diversificável aqui. Justamente como que a gente mitiga isso? Pela diversificação de ativos. Mas aquele risco de mercado, o risco não diversificável, não tem o que fazer. É um exemplo agora que a gente está vivendo aí em relação ao vírus, né? Então ele atingiu todas as empresas, ou quase todas, né, de maneira bastante forte e você não consegue prever. Então esse é um tipo de risco que não tem como diversificar. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma medida de risco que ela pegue só esse componente não diversificável de risco, porque o risco diversificável a gente já viu que pela formação de carteiras a gente consegue mitigar ele. E qual medida que faz essa análise do risco não diversificável? Exatamente o beta. Então, o que a gente já discutiu anteriormente, a gente começou a discutir, né, sucintamente, mas agora a gente vai voltar. Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Para essa semana, vocês têm uma atividade. Então, vocês vão escolher 5 ações da B3, vão baixar as cotações diárias dessas ações, pode usar o Yahoo Finance ou o UOL Economia ou outro site que seja confiável, dá para baixar gratuitamente, do período de 1/1 de 2018 até 31/3 de 2020, ou seja, a data de hoje. Então, vocês vão calcular os retornos diários dessas ações e o risco individual de cada uma delas. Posteriormente, vocês vão calcular o risco dessas ações numa carteira, tá? Com a proporção de 20% de cada ação dessa como o peso, né, a distribuição de cada ativo dessa na carteira. Vocês vão fazer uma análise disso individual e entregar em forma de relatório no nosso próximo encontro presencial. Relatório do nível de alunos aí do 6º período, né? Tudo bem, atividade individual, vocês vão entregar no nosso próximo encontro presencial. Então, com isso, vocês têm 2 atividades pendentes aí para me entregar, né? Então, aquele fichamento do capítulo do livro que eu havia pedido alguns dias atrás e agora essa atividade que está acima solicitada. Beleza? Então é isso, gente. Façam essa atividade, vejam o vídeo com o material de vocês em mãos para poder ir acompanhando e fazendo os cálculos, façam no Excel, façam na calculadora para que não fique nenhuma dúvida.
Qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar e-mail para mim, todos têm meu e-mail. Enfim, né, vocês têm mais de uma maneira de entrar em contato comigo. E a gente vai conversando, qualquer dúvida vocês podem fazer contato. Beleza? Então é isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau.